recentemente me indicou para uma administradora. E essa administradora estava fechando com o condomínio. E antes de fechar com o condomínio, me levou para esse condomínio. Eu cheguei lá, a síndica atual moradora não conhecia de nada de legislação. Ela assumiu o condomínio e o síndico anterior levou tudo que tinha no condomínio. Computador, ramal, ela não tinha histórico de nada. Ela só sabia que ela precisava pagar os funcionários, ela não sabia os horários de trabalho desses funcionários. E a gente começou esse processo de implementação na confiança. Olha, eu vou instalar para você o equipamento de ponta, eu vou mandar um técnico aqui cadastrar todas essas informações e vamos ter um cenário do que os funcionários estão fazendo. Quando essa implementação ela foi concluída, né, quando a gente tinha 15 dias ali de implementação, a gente começou a ver que eles trocavam os turnos de formas aleatórias, que os funcionários que eram com horário fixo, né, aqueles que trabalhavam de segunda, faziam escala 6x1, ou de segunda a sexta, eles não cumpriam a carga horária diária. Eles não cumpriam as 44 horas semanais, eles não cumpriam as 12 horas de jornada, mas sempre na gestão anterior eram recompensados com hora extra. Nós sentamos, explicamos para ela sobre legislação, mostramos para ela que aquilo era passível de desconto para o funcionário, relembramos as medidas administrativas, porque igual escolas, advertências ainda funcionam. E hoje, a gente, 2 meses depois, está conseguindo performar. Ela ainda não fez a alteração do time, porque isso é muito dispendioso. Mas ela conseguiu fazer com que esse time fique mais organizado. Porque eles sabem agora que um passo fora da linha vai gerar um desconto para eles. Então, eu e todo o meu time, a gente trabalha, muitas das vezes, mais preocupado com o nosso cliente, de fazer as coisas funcionarem, do que o próprio cliente. Porque a gente liga, você não tem tomada, não tem internet, o que falta para colocar? Olha, a gente verificou aqui que a Ana está chegando atrasada todo dia, ou que a Ana está recebendo hora extra todo dia. Uma conta fácil de se fazer, e quando a gente apresenta esses números, o síndico olha e fala assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Um funcionário que custa R$2.000 de salário. Se ele fizer 1 hora extra por dia, ao final de 1 ano, só de hora extra, você pagou R$3.000. Mais todos os encargos que isso vão te trazer. 13º, férias, as proporcionalidades. Então, quando você bota isso na ponta do lápis, o controle de ponto deixa de ser um custo e passa a ser um investimento. E os nossos colegas do ramo condominial, advogados, trazem o ponto como uma prevenção. Porque enquanto a relação de trabalho ela é amigável, enquanto está tudo bem para o colaborador, ele está topando tudo. Ele está dobrando, ele está trabalhando 4, 5, 6 dias seguidos. Mas quando ele vai para a justiça, ele fala que ele era ameaçado se ele não cumprisse, que ele não tinha direito à folga, que ele não gozava do domingo do mês. Então, assim, o ponto, ele é o demonstrativo da realidade desse funcionário e ele traz... Primeira instância, inversão do ônus da prova. Quem utiliza equipamento com emissão de ticket, o funcionário que entra na justiça, é ele que tem que apresentar o ticket ali em primeira instância. O funcionário entrou na justiça, chegou aquele passivo. O advogado tem tudo certinho do que o funcionário fez, conciliado à administradora, é o que ela usa para débito e crédito em folha. Então, o ponto, otimiza o trabalho da administradora, quando a gente consegue fazer essa integração. Ele é claro para o empregador e para o empregado. Então, você consegue saber se existiram horas extras, se não existiram, se existiram faltas, se existiram atrasos. Diminui essa concepção de que pode se trocar. Amanhã é aniversário da minha neta, trabalha para mim e eu trabalho para você. Você consegue ter mais clareza do que está acontecendo e dá a ferramenta para o síndico se preocupar com o que importa. Gerir conflitos, redução de despesas, e todo o processo. Quando a gente começou a pensar sobre o podcast, você me deu algumas perguntas. E eu fiquei pensando sobre isso. Não que eu queira ser... Nós da InfoKings, nós não estamos no mercado para menosprezar nenhuma empresa. Só que a gente trabalha de um jeito diferente. Então, o que eu posso dizer para o síndico que está procurando um fornecedor? Pesquise essa empresa.
pegue referências dessa empresa. Vê quanto tempo essa empresa está no mercado. Eu fui em um condomínio agora recente, na sexta-feira passada, um fornecedor estava saindo de um condomínio e a gente estava entrando, com um outro cenário que a gente também faz com o controle de acesso. E essa síndica com a qual a gente fechou, ela ficou, assim, uns 4 meses pleiteando com a gente. Porque ela estava pleiteando por preço. E eu estava informando para ela que não é só preço, é o valor de toda aquela entrega. E aí, a gente chegou num denominador comum, a empresa estava retirando toda a parte de acesso e a gente estava entrando para que não ficasse sem. O meu time estava lá, meu time chega com frota própria, identificado, todo mundo uniformizado. Você vê a gente, geralmente no evento, tá todo mundo igualzinho, né? Para ficar fácil o nosso cliente entender como é que a gente funciona. O cara chegou com um carro caindo aos pedaços, sem uniforme, sem ferramenta. Ele simplesmente se pendurou o que ele precisava tirar e arrancou e foi embora. Então, assim, a nossa conduta não é essa. A nossa conduta é... Não tem cliente para todo mundo e eu não atendo todos os clientes. Porque tem clientes que vão brigar por preço, eu não vou atender. Se o cliente quiser entender o nosso valor e a qualidade que a gente vai entregar, aí nós vamos sentar e vamos conversar, porque nem tudo é preço. E aí, passou esse acontecido, hoje eu tive com ela. E eu falei assim, olha, viu? Ela, nossa, Beatriz, eu queria muito agradecer porque você tentou viabilizar o menor custo possível para atender a gente. Mas, de cara, eu já entendi qual é o diferencial de vocês. Porque vocês chegaram aqui no horário combinado, vocês vieram todos uniformizados, o seu técnico quase nunca está sozinho aqui, ele sempre está acompanhado de alguém, e vocês vão explicando para a gente de uma forma simples o que vai acontecer. E lá a gente pegou a parte de acesso de ponto. Você traz muitas síndicas, né? E você fala aquela senhorinha que tá lá sozinha, que administra o condomínio dela, dentro da caixinha dela. E eu tenho o maior prazer de falar com essas síndicas. O mais importante também, Beatriz, é que as pessoas acham que é só o funcionário orgânico. E eu queria que você falasse também sobre o terceirizado. Muitas das vezes, o condomínio acaba respondendo também judicialmente na área trabalhista, porque ele não controla o horário dos terceirizados que estão prestando serviço dentro do condomínio. Porque muitas das vezes as pessoas vendem a terceirizada assim, não, você colocou o terceirizado, você não precisa mais se preocupar. E, na verdade, não é isso que acontece. Muitas das vezes a gente vê que o próprio condômino é a testemunha desses colaboradores, independente dele ser orgânico ou terceirizado. Então, eu quero que você fale também do trabalho e alertar os síndicos que, mesmo sendo terceirizado, eles precisam fazer o controle se aquele terceirizado realmente está cumprindo o horário, se está chegando no horário, se está almoçando, se está descansando na hora do almoço, para não ver outros problemas trabalhistas que agregue também ao condomínio por conta de falta de informação. Aquele negócio de folha de ponto assinado papel, no final do esquece. mês do papel, esquece, isso não vai acontecer mais.